Olá, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Saudações do crente docente. Eu sou a professora Simone Monteiro e estamos estudando a revista Restaurando a Visão Familiar, da editora Central Gospel, com o título da lição Os Cônjuges e a Vida Financeira. Será um momento de uma grande partilha com vocês e eu os convido, tá, para que vocês possam, neste momento, divulgar o trabalho do Crente Docente, tá? E para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, já acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Deixo aqui meu agradecimento ao pastor Edivanei Fernandes, pela oportunidade de estarmos crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E, sem muita delonga, vamos à nossa lição bíblica, tá? Aí os cônjuges e a vida financeira, restaurando a visão familiar. E nossa lição, ela está embasada no texto bíblico do Salmo 112, um salmo conhecido, um salmo que traz para nós a visão de graça, né, de entendimento ainda mais da palavra do Senhor, tá? Vou deixar aqui o primeiro versículo e o terceiro, o primeiro ao terceiro, só para que a gente possa iniciar, que diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O versículo 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Glória a Deus. E aí a gente entende, né, que muitas das vezes uma das maiores preocupações, se não a maior preocupação, muitas das vezes, de um lar, de um casal, é a visão geral dos filhos, da visão financeira, da gestão financeira de uma casa, de um lar. E aí a gente consegue também entender que, muitas das vezes, acontece a situação de não entender que o nosso Deus, ele é um Deus de coisas novas, de trabalhar, né, na nossa vida, no nosso entendimento. E o texto áureo está em 1 Timóteo, 1 carta Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E a gente acaba aqui visualizando um contexto onde, se nós formos olhar hoje no nosso meio familiar, a nossa preocupação está sempre na falta, né? E nós temos um Deus que concede tudo. Ele é o Deus do tudo, ele é o Deus do todo. E nessa introdução aí nós trabalhamos o seguinte, ó: todas as famílias vivem o seu dia a dia lidando com questões financeiras. Dinheiro é algo que serve para ajudar as pessoas. Toda a organização de nossa vida passa obrigatoriamente pela questão financeira. Porém, este é um assunto que tem atrapalhado muita gente. E a gente consegue visualizar as problemáticas de muitos casais hoje em relação a essa vivência financeira, a esse trabalhar com essa gestão, que ela deve se iniciar em casa. Quando a gente fala no contexto geral, no trabalho, na visão até mesmo eclesiástica, precisa-se ter uma gestão financeira. A gente sabe que o amor, né, o ditado popular aí é que amor não paga a conta. E nós vemos que o amor do Deus Todo-Poderoso por nós, ele pagou uma grande conta, não é verdade? Então, a gente não pode esquecer que, quando nós recorremos ao Deus do tudo, ao Deus do todo, nós conseguimos vivenciar a soberana graça dele e, com certeza, conseguimos passar por essas problemáticas de forma alicerçada, sem brigas, sem destruição. Muitos casamentos têm sido destruídos porque a base financeira ela está destruída,
Porque essa base financeira, ela também vem de uma base espiritual. Se não estivermos bem conosco, com o nosso cônjuge, com a nossa vida, sendo gratos, porque nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo. Consequentemente, a nossa vida financeira, ela também estará com um grande atrapalho. Por quê? Porque dinheiro é emocional, gente, né? Dinheiro é emocional. Então, devemos utilizar a riqueza que o Senhor já nos concede, porque primeiro ele nos dá, primeiro ele nos atribui, né, a condição de trabalhar, a condição de realmente sermos empresários, de podermos trabalhar fora, mas que a gente também entenda que ela tem uma tríplice função e que se a gente esquecer disso, nada, tudo aqui vai ser em vão e nada vai ser adequado na nossa vida, não é verdade? Então, devemos utilizar a riqueza para 3 funções básicas: glorificar a Deus para o nosso bem-estar e para a prática de boas obras. Então, se a gente não conseguir visualizar que a nossa condição financeira ela possa estar atribuída na generosidade, né? Nas nossas bênçãos, para nossa bênção, para benefício do nosso lar, mas também para glorificar a Deus e para ajudar o próximo, é em vão, tá? Tudo aqui é vaidade. Então, é comum assistirmos casais superarem crises de integridade, moral, desafetos, problemas de saúde, ou até mesmo uma situação de adultério. Verdade, tá, gente? Verdade. Mas não conseguirem passar ilesos por crises financeiras. E aí é que está o problema. Por que será? No mundo hoje, que a gente visualiza a questão do empoderamento feminino, tem mulheres que muitas das vezes acabam ganhando mais do que seu marido, e isso trazer uma visão de impotência para ele. E a mulher tem que ter a sua sabedoria para que isso não venha atrapalhar, para que isso seja como que coroa completa na cabeça do seu esposo, sabendo que você podendo ganhar mais, que isso não venha atrapalhar na condução da sua casa, na condução da sua família. E isso deve estar embasado na palavra. Amém? E não deixando só nas minhas palavras, mas lá em Lucas 16:11, diz assim: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E aí, nesse versículo, a gente vê Jesus equiparando a maneira de nós lidarmos com o dinheiro, com a qualidade de vida espiritual que nós temos. Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, buscamos muitas vezes corrermos em grandes maratonas, não é verdade? E aí estamos exercitando o nosso corpo, mas também esquecemos de exercitar o nosso espírito, buscando na palavra. Se há algo que não está em benevolência da palavra do Senhor no teu casamento, na tua vida com teu cônjuge por questões financeiras, é hora de você parar. De você parar e começar a mentalizar aonde é que está o problema. Tá? Então, se lidarmos com o nosso dinheiro de maneira apropriada, de acordo com os propósitos da Escritura, nossa comunhão com Cristo ficará mais forte. E a gente sabe que esse cordão de 3 dobras, ele fica mais forte. Você, seu marido, você, esposo, e sua esposa e o Senhor. E com certeza, nenhum vento de doutrina, nenhuma falácia em relação a conversas, a piadas, né? Porque às vezes, muitas das vezes, nós acabamos que escutando algumas conversas e isso vai entristecendo o nosso coração, porque nós pensamos, nós ouvimos, aquilo vai reverberando em nossa mente e aquilo vai construindo um sentimento no nosso coração. E, infelizmente, aí vem a questão da atitude. Somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo a gente exercita, né? A nossa alma e nosso espírito, ele também precisa ser exercitado. E a gente consegue exercitar a nossa alma, a nossa mente, o nosso sentimento através do nosso espírito. E o nosso espírito deve estar exercitado em Deus, na palavra do Senhor. E aí, indo lá para o nosso ponto 1 da nossa revista, né, o poder das riquezas. E
A nossa Bíblia, ela fala, né, muito mais de dinheiro, né? E o Senhor, sabendo de tudo isso, sabendo que é um dos males, é verdade, ele vem trazendo, não há nada na nossa, não há nada na palavra, ela é à toa, ela é viva, ela é eficaz, e ela, com certeza, ela não pode voltar vazia, assim quando a lemos. É verdade? Então, o poder das riquezas, o dinheiro é um assunto espiritual. E é como eu falei para vocês, a questão de dinheiro ser emocional. Né? Tem um pastor que ele sempre fala isso, dinheiro é emocional. Então, nenhum crente deve ter receio de falar sobre dinheiro. Ao contrário, todo crente precisa entender o poder do dinheiro quando usado de forma bíblica. Como é que temos usado? Como é que tem sido? Quando a gente vai ver a visão da igreja de Laodiceia, a gente vê um povo que era averbado na palavra. Né? A gente não vê o Senhor falando mal da condução do povo em relação à palavra, mas o povo estava tão apoderado daquela riqueza, daqueles bens, que esqueceram que a verdadeira riqueza estava em Deus. Esqueceram que é tudo posso naquele que me fortalece, que é sem ele não somos nada. Não é verdade? E não sem o dinheiro, que não somos nada. Então, a gente consegue entender que a Bíblia acaba falando sobre a visão do dinheiro por isso, por essa situação, né? Por essa situação arraigada. E Deus sabia de todas as coisas, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensar. E aí diz assim: Jesus não excluiu o dinheiro de seus ensinamentos, antes, ele ensinou aos seus discípulos como se relacionar. Por exemplo, ele ensinou a mordomia dos dons através de investimentos financeiros, né? Mateus 25, 26, 27. E aí a gente vê, o que é que a gente tem feito? A gente tem um bom salário, o Senhor nos dá condição, dá saúde, né, dá alegria, para que a gente, além de ir trabalharmos e recebermos o nosso dinheiro, porque é digno, né? Todo trabalhador é digno do seu salário, mas também qual é a intenção de termos ido trabalhar, de termos ido ganhar nosso dinheiro, né? Temos trazido de forma consciente, racional, os nossos dízimos, as nossas ofertas na casa do Senhor, porque Ele nos deu primeiro. E isso não deveria ser de forma alguma receoso, né? Uma fala receosa nossa na casa do Senhor, com nossos filhos principalmente. Nossos filhos, eles devem entender que na casa do Senhor nós devemos ser ofertantes liberais. Eles precisam, além de ouvir-nos, ver como temos lidado com esse poder de riqueza. É verdade? E aí, ó, até que o dinheiro nos separe. Isso pede até uma água, né? Verdade? Isso pede até uma água. Gente, a infidelidade financeira é o segundo motivo que mais causa divórcios entre casais no mundo. E aí você pode se perguntar, como assim? Como é isso, né? De que forma? De que jeito? Como pode acontecer? Então, ó, não tem felizes para sempre que dure quando divergências financeiras aparecem. Tá? Casar envolve aprender a administrar as finanças a dois. Alguns comportamentos podem indicar que seu parceiro tem um amante, nesse caso, o dinheiro. Tá? Muitas das vezes a gente vê a nossa força, a nossa fortaleza no dinheiro, no trabalho que temos. Não é? Tem gente que diz assim: primeiro eu caso com o meu trabalho, depois com meu marido. E eu aprendi que primeiro eu caso com o Senhor. Primeiro eu tenho a minha intimidade com o Senhor. Primeiro eu desço como Zaqueu para poder ficar em uma altura de relacionamento com Deus, para que eu possa depois realmente ter um relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, com as minhas finanças, porque esse dinheiro, tá? Ele não pode ditar a minha vida. O dinheiro ele não pode ditar a minha vida. Então, ó, muitas das vezes os homens escondem, né, gastos com carros, motos, jogos, e isso
muitas das vezes é dentro da igreja também, tá? Tem pessoas que estão se escondendo. Isso aí é uma planejadora financeira, né, secular, que ela fala, mas olha só, isso é para que nós, enquanto cristãos, também venhamos a abrir os nossos olhos em relação a isso, tá? Mulheres, cuidado, somos guardiãs do lar, né? Os homens como sacerdotes, mas nós também somos coroa da cabeça desses varões, então muitas mulheres escondem gastos como roupa, maquiagem, calçado, bolsa, e às vezes a gente até brinca, né? Ah, eu escondo, vou esconder, vou tirar a sacola. E aqui eu posso dar um testemunho que, assim, gente, isso não é legal, isso não vem de Deus, isso é mentir, isso é trazer, isso é dar legalidade ao inimigo a dizer assim, eu encontro legalidade nisso aqui. Então, quanto mais eu conseguir fazer com que ela compre, ela vai se endividar e isso um dia, um momento, vai trazer problema para essa casa. E nós não podemos, de forma alguma, deixar com que isso se concretize. Amém? E aí, o nosso ponto 2 da revista, o dinheiro usado com sabedoria. Uau! A gente, às vezes, não quer compartilhar com o nosso cônjuge, muitas das vezes, né, a nossa visão e trazer aí com ele, né, eu quero comprar isso aqui, eu quero comprar esse calçado, eu quero comprar essa bolsa. E muitas das vezes a gente acha que isso é humilhante, não é verdade? Mas aí eu venho trazer para você, mulher, isso não é humilhante, tá? Isso quer dizer que você, sim, obedece à palavra, obedece ao que está escrito em Efésios. Você está ali do lado do seu esposo, trazendo para ele uma visão. Quando ele começar a ver que você divide com ele não só os problemas, mas a tua alegria. Se muitas das vezes a gente quer estar alegre, quer se cuidar, quer comprar algo, e você consegue compartilhar isso com teu marido, pode ter certeza. Você está trazendo bênção, alegria para dentro do teu lar. E Filipenses 4, do 6 ao 7, vai dizer: não estejeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Não deixemos de forma alguma que tudo que vem de mal, né, em relação a palavras, em relação ao dinheiro, seja usado contra nós. Ter dinheiro, trabalhar é bênção, tá? Então, que isso não venha atrapalhar a nossa vida conjugal de forma alguma. Então, o pedido por uma vida financeira ajustada e equilibrada deve ser feito a Deus também. Está com quietude, está com problemas, em relação a dinheiro, fale com o seu pai, fale com o seu paizinho, fale com o seu aba. Senhor, eu estou com problema nisso aqui, na condição de organizar as minhas finanças, está com algum problema? Fala com o Senhor. Fala com ele, senta com teu cônjuge, ora, chama o Senhor para esse momento de intimidade também. Estabelecendo prioridade. Uau! Eu amo isso aqui, tá? Amo demais. Henry Ford vai dizer assim: quem falha em planejar, planeja falhar. E isso é verdade. Muitas das vezes nós somos enganados com algumas falácias, né, por dizer que se organiza demais, toda vez que a gente vai organizar alguma coisa, vai planejar, nunca dá certo. Isso é mentira de Satanás, tá? Então, nós devemos sim planejar, trazer uma visão daquilo que a gente quer, planeja o que você quer, faz uma técnica, um método 5W2H de gestão. Quando eu falo sobre gestão e negócio, a gente tem gestão dentro do nosso lar, a gente tem gestão no nosso trabalho. Por que ter gestão lá fora e não conseguir ter gestão aqui dentro da nossa casa? Então, que busquemos vivenciar isso. Então, quem falha em planejar, consequentemente, planeja falhar. Converse com seu cônjuge, qual é o desejo do teu coração, o que é que precisa, né? O que é que está precisando retomar na tua casa, né? O que é que está precisando comprar. Não compra escondido não, irmão. Não compra escondido não, irmã. Faz em conjunto, tá? Administrando os recursos financeiros, 2.2. Eu acho isso aqui, né,
Lucas 14, 28, e vamos lá, que a gente está aqui falando sobre lição bíblica, a gente está falando sobre palavra, a gente tem que realmente poder manusear a palavra do Senhor para que possamos entender. Então, diz assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? E eu digo que, assim, muitas das vezes, eu e meu esposo mesmo, a gente já conversou várias vezes, já pensou isso. Toda vez que a gente quer comprar algo, a gente quer organizar, estabelecer essas prioridades, administrar os recursos, parece que vai faltar. Parece, tá? Só parece. Porque o nosso Deus, ele está no negócio. Ele está no controle, ele está no meio. E não seremos abalados. Não vai ser uma falta, muitas das vezes, de comprar o que é supérfluo, tá? Não vai ser a falta de comprar isso que vai tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está em ver a nossa casa bem, e é isso que nós devemos trazer para o nosso lar. Então, a gente pode sim administrar os nossos bens. Eu achei interessantíssimo isso que tem aqui na lição, quando ele fala essa ação de administrar, porque a economia, né, a semântica vem dizer, no termo de economia, duas palavras gregas, oikos, casa, e nomos, lei. Então, tudo começa na casa. A lei, o estabelecimento de prioridades, de princípios, começa na casa. A economia, a organização, o planejamento, o controle, tá? A decisão, ele começa na nossa casa. Amém? 2.2, ainda falando sobre 2.2, administrando os recursos financeiros, tem aí, né? É fundamental que a família entenda e aplique o princípio da mordomia cristã no uso do dinheiro e de seus bens. E isso tem que começar conosco. Amém? Isso precisa começar conosco. Nossos filhos precisam ver que nós somos os primeiros a organizar, planejar. Vai começar a dar aí a mesada para eles. Por que que eles estão recebendo? Eles realmente estão, né, vivenciando a palavra, eles têm condições de realmente administrar, eles têm visto isso. Você tem falado com eles sobre administração, sobre planejamento? E eu acho muito lindo, porque assim, essa revista está riquíssima, riquíssima para essa restauração de visão familiar. Nossos filhos devem crescer, devem ser adolescentes, criança, adolescentes, jovens, homens e mulheres maduros, sabendo que a sua alegria vem do Senhor, sabendo que primeiro eles devem buscar a sua alegria em Deus, e com certeza, com seu espiritual fortalecido, eles vão conseguir administrar qualquer coisa em sua vida. Não devemos deixar de trazer essa visão para a nossa casa, para o nosso lar. E aí, ó, pois tal atitude, a atitude de planejar, de controlar, tá certo? De decidir, de ter tomadas de decisões assertivas, com certeza, essa atitude evitará muitos desgastes e resultará em melhor aproveitamento para o bem-estar de todos no lar, tá? E quando a gente fala isso, a gente também fala de emoções, tá certo? A gente vai falar de emoções. O Instituto de Estudos Financeiros vai dizer o seguinte: uma crise financeira é um problema sério que pode causar nas pessoas depressão, baixa autoestima e enfraquecimento da saúde. Então, se eu não consigo planejar, eu acabo trazendo para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, tá? Lembra lá? Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, quando eu começo a não conseguir administrar os meus pensamentos, a minha visão, a verbada na palavra, eu começo a ter sentimentos, e esses sentimentos vai trazer atitudes, e atitudes que não são benéficas. Amém? E aí, nosso ponto 3, a bênção sobre a família. Aleluia! As nossas ofertas e uso de nossos bens é uma expressão de honra ao Senhor. A gente consegue entender que o princípio da saúde financeira é priorizar e honrar a Deus com nossos bens. A palavra honra significa distinguir, dar primazia, dar prioridade. O que é que tem sido prioridade na sua vida? Eu sei que nós devemos realmente
ir trabalhar, correr aí, né, no meio do nosso dia a dia, para poder trazermos, principalmente os homens, os sacerdotes do lar, trazer aí o sustento para nossa casa, mas que não esqueçamos, antes de ir lá trazer esse bem para a nossa vida, para a nossa casa, essa condição financeira abastada, tá? Que possamos também dar a nossa prioridade, a nossa primazia ao Senhor. Levantou, adora, agradece, entrega ao Senhor com toda a tua vida. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, vai dizer: eu honro os que me honram. Uau! E aí, como é que você tem honrado? Se Deus fosse te honrar com a bênção financeira, que isso não é pecado, tá, irmão? Não é pecado, irmã, porque tudo advém dele e é dele. Ele criou tudo, tá certo? Se fosse para ele te honrar assim como tu honra, e aí, como é que seria? Tudo certo? Então, na área da tua vida que você honrar o Senhor, nessa área, ele te honrará também. E eu creio muito nisso. Tá? A 3.1 vai dizer: as sementes que enriquecem. Quais são as sementes? Crie expectativa na sua oferta. Uma expectativa de colheita. Em 2 Coríntios, né, capítulo 9, dos versículos 1 ao 15, ele fala sobre essa colheita. Tudo aquilo que a gente semeia, nós também colheremos. Né? Então, o que é que nós temos semeado? Temos semeado gratidão? Quais as nossas atitudes, as nossas ações? Temos buscado na palavra do Senhor realmente trazer uma visão para nosso lar, né? De semeadura. Como é que tem sido? Como temos realmente feito isso? Quais são as sementes? Se a gente não conseguir compreender quais sementes nós estamos semeando, consequentemente, estaremos colhendo desgraça, doença da alma para a nossa vida, para a nossa casa, tá? Então, que a gente possa entender que toda essa atitude de semear aquilo que é bom, aquilo que é agradável, né? E plausível para o Senhor seja feita na nossa vida, tá? Então, o ato de nós semearmos, ele abre portas, tá certo? Então, a gente realmente deve trazer essa vivência. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está lá em Atos, capítulo 20, 35. Nós também vemos aqui no nosso 3.2, né? A oferta que atrai o olhar de Deus. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Aqui, né, Marcos 12, capítulo 12, do 41 ao 44, uma passagem muito conhecida nossa, principalmente quando nós vamos instruir sobre, no momento do nosso culto, sobre dízimos e ofertas. Então, é uma passagem, né, um texto bíblico muito conhecido e que nos faz atentarmos como temos realmente ofertado. Não temos ofertado aquelas 2 moedinhas como a viúva, e essas 2 moedinhas é justamente aquele dia que você está mais cansado, que você tem até o dinheiro para ofertar, mas tu estás ali também ofertando o teu tempo, a tua integridade, o teu coração, a tua casa. Quando você demonstra para seus filhos que não é só o dinheiro, não é só o financeiro, mas que primeiramente você está entregando a sua vida, você está semeando o melhor que você tem, o tudo, porque nós temos dado o nosso tudo ao dono do todo. Amém? Então, que essa oferta, qual é essa oferta? A oferta realmente do coração, do melhor que nós temos. E também nós vemos Abel, né? Quando nós vemos ali Caim e Abel, e Deus realmente veio atentar não só apenas o material, mas o melhor que aquele material trouxe no coração de Abel. Abel não só deu o material, Abel deu o coração, deu o melhor que ele tinha. E é isso que nós devemos aprender a ofertar com o melhor do nosso coração. E aí, uma dinâmica bem rapidinho, né? Aqui, ó, um dinheirinho aqui, uma cédulazinha de R$100, vamos dizer assim, né? E aí, se eu fizer isso aqui, se eu amassar, se eu rasgar essa cédula, ela vai continuar sendo cédula.
Então, entenda que o teu casamento, por mais que ele possa estar desgastado por algumas problemáticas, entenda que ele continua averbado, arraigado na presença de Deus. Não deixe que tudo aquilo que venha ao contrário do que o Senhor declarou para a tua vida, para o teu casamento, acabe. Amém? E a conclusão, que a gente possa realmente ser fiel ao que promovemos ao Senhor, a fidelidade que promove para nós, né? Então, a conclusão aí, toda a família precisa aprender a usar o dinheiro para se alimentar bem, se vestir bem, ter uma casa digna para morar, servir a causa do evangelho, ajudar os mais pobres, ter atividades de lazer, estudar e cuidar da saúde e fazer uma previdência para os dias mais difíceis que possam vir, pois é para isso que serve o dinheiro. Ele é servo e não senhor. Deus é o único Senhor. Então, que a tua vida se esteja averbada e arraigada na presença do Senhor, que a sua casa não caia, que ela esteja alicerçada na rocha, e que o dinheiro é apenas dinheiro, mas que ele, com propósito, o Senhor fará grandes coisas. Quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez ao pastor Edivanei Fernandes, que o Senhor continue te abençoando. Você aqui, clica aqui no sininho, deixa teu like, deixa tua palavra, deixa teu agradecimento ao Senhor, pela aula e pela lição de hoje, que o Senhor te abençoe e abençoe a todos que estão diante dessa obra. Fique com Deus.